Olá, pessoal! De volta com o nosso projeto Português Digital, vamos dar continuidade ao estudo das classes gramaticais, prosseguindo com o nosso estudo do substantivo, a nossa parte 2. Continuem acessando o nosso canal, as nossas videoaulas são ministradas passo a passo com 100% do conteúdo. Cliquem em gostei caso aprovem essa nossa iniciativa, ao mesmo tempo em que inscrevam-se aqui em nosso canal, pois a cada nova videoaula postada aqui no YouTube, vocês serão informados automaticamente através de e-mail. Vamos então iniciar a nossa videoaula de hoje. Começando com o estudo da flexão dos substantivos. Vimos na aula anterior o estudo do substantivo, a sua definição e a sua classificação. Hoje vamos voltar o nosso estudo para a flexão desta palavra, que é das palavras que formam os substantivos. O substantivo é a palavra que, do ponto de vista mórfico ou morfologicamente, assume as seguintes flexões. Eu já falei na aula anterior. A própria palavra, a própria definição do substantivo, quando diz que ele é uma palavra variável, então aí já se admite que ele varie em pelo menos no gênero, em número ou em grau. No caso específico do substantivo, ele varia em todas essas flexões. Vejamos então uma a uma. A flexão de gênero, número e grau. Gênero masculino e feminino. Vamos ver o mesmo substantivo no masculino e no feminino. Diretor e diretora. Aí está, ambos são substantivo e está variando em gênero. Diretor masculino e diretora feminino. E em número, singular e plural. Vamos a um exemplo. A casa e as casas. Casa é um substantivo e, portanto, está variando em número, do singular passando para o plural. E em grau, pode ser aumentativo e diminutivo. O substantivo pode variar no aumentativo ou no diminutivo. Exemplo, a casa, a casinha, o casarão, a casa grande, a casa pequena. Então, como vocês veem, o grau do substantivo ele varia tanto para o aumentativo quanto para o diminutivo. Vamos estudar a flexão dos substantivos no que diz respeito ao gênero. Em nossa gramática, o substantivo pode ser masculino ou feminino. Disso, todos vocês já sabem. São masculinos os substantivos nos quais podemos antepor o artigo o. Por exemplo, o senhor, o chapéu, o carro, o lar e etc. Então, quando antepomos o artigo o, aí o substantivo está com o gênero masculino. Vejamos os exemplos. O carro, o livro, o caderno, o televisor. Em todos estes exemplos, antepomos o artigo o. E são femininos os substantivos nos quais podemos antepor o artigo a. Exemplo, a casa, a caneta, a cadeira, a foto, a sandália, etc. Mas vem o seguinte questionamento. Gênero é o mesmo que sexo? Não, nunca.
aqui estamos estudando, desculpe, a flexão do substantivo no que diz respeito ao gênero através do estudo mórfico da palavra. Então, neste nosso caso, gênero não é o mesmo que sexo. Vejamos, não, gênero não é o mesmo que sexo. Nunca devemos confundir gênero com sexo. O gênero é gramatical. Mostra se a palavra é feminina ou masculina. No nosso caso, na flexão dos substantivos quanto ao gênero, é o estudo da classe, dentro do estudo da classe gramatical do substantivo, aí vai mostrar se aquela palavra, aquele substantivo é feminino ou masculino. Exemplo: casa, caneta, livro, foto, caderno, carro, etc. Aí são coisas, o substantivo nominou estas coisas e estas não possuem sexo, mesmo sendo de gêneros diferentes. Já o substantivo criança, vamos fazer uma avaliação. Já o substantivo criança pertence ao gênero feminino. Concordam? Pois nós dizemos a criança, mas pode se referir a pessoas de ambos os sexos. Flexão dos substantivos, continuando com o nosso estudo do gênero. A depender do gênero, os substantivos podem ser biformes ou uniformes. Substantivos biformes e os substantivos uniformes, pela própria palavra, uniformes, uma única forma, e biformes, duas ou mais formas. Vamos então ao estudo de cada uma delas. Os substantivos biformes são substantivos que designam pessoas ou animais e que apresentam duas formas, sendo uma para o masculino e outra para o feminino. São os substantivos marcados pela desinência, ou seja, a forma masculina se opõe à forma feminina pela desinência. Aqui está, aluno e aluna. A desinência aqui está se diferenciando do masculino para o masculino entre o O e o A, mudando, portanto, de gênero. A este é o que chamamos de substantivos biformes. Menino, menina, o mesmo raciocínio, a desinência O e a desinência A. Diretor e diretora, também da mesma forma a desinência or e a desinência ora. Moço e moça, o mesmo raciocínio, o mesmo entendimento. Os substantivos biformes não são marcados apenas pela desinência. Observem, há aqueles provenientes de outro radical. A estes substantivos são dados os nomes de heterônimos. Quais são eles? Vamos a alguns exemplos. Pai, mãe, homem, mulher, bode, cabra, rapaz, rapariga. Então aí está que não houve mudança na desinência, ou melhor, não foi apenas a partir da desinência, e sim um substantivo biforme que não foi modificado pela desinência, e sim através de outro radical. São estes os substantivos denominados de heterônimos. E os substantivos uniformes? O próprio nome já diz. O próprio nome já diz, ou seja, são os substantivos que apresentam uma única forma, tanto para o masculino como para o feminino. Os substantivos uniformes se subdividem-se em epsenos, comum de dois gêneros, e sobrecomuns. Na nossa próxima aula, vamos estudar
individualmente cada um destes substantivos uniformes, ou seja, o estudo dos substantivos epicênos, comum de dois gêneros, e sobrecomuns. Assim, terminamos a nossa videoaula de hoje. Para assistir à aula seguinte, clique aqui nesta seta à direita do seu vídeo. Para voltar à aula anterior, clique aqui nesta seta à esquerda de seu vídeo.